Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Antônio Balbino. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de desnutrição do idoso. Eu quero que vocês, como cuidador, tenham um pouquinho de noção a respeito da desnutrição. Porque, dependendo do caso, se for um caso bem severo, pode levar até um óbito, tá? E em outros casos também, como o idoso já vai perdendo massa magra ao longo do tempo, massa muscular, e se for uma pessoa acamada mesmo, pode acometer outros riscos. E também pode acontecer muitas escaras. Por quê? O osso começa a não ter gordura na pele, a musculatura já não tem muita musculatura também. Então esses ossos que fica quase pontudo assim do quadril, cotovelo, a pele já é uma pele fina, com o contato com a cama, lençol, pode ocasionar muita ferida, tá? E o que acontece também? Por causa da desnutrição do idoso, começa a acontecer outros problemas, tá? Porque você vai oferecer um alimento para o idoso, ele não aceita o alimento. Se aceita o alimento, ele come um pouco e depois já não quer mais comer. E aí vai faltando vitaminas, sais minerais. E o corpo já absorve pouco, né? E ainda o pouco que come já não absorve direito. E não adianta entrar com complexo vitamínico se o idoso não se alimenta, tá? É bem diferente. Então, futuramente, esse idoso vai para o hospital. Esse idoso pode usar uma sonda nasogástrica, uma sonda gástrica, para poder repor essa massa muscular, repor esses nutrientes que está faltando, tá? O que acontece? Porque ele não aceita o alimento. Conforme vai passando a idade, o idoso diminui os números de papila gustativa, tá? Diminui vamos se dizer assim, diminui a função do estômago, a função da digestão, a função da absorção das vitaminas do alimento, tá? Acontece isso. Então diminui a saliva do idoso. Então o que acontece? Esse idoso não vai ter paladar, diminui o olfato. Então esse idoso não tem paladar, não faz uma digestão legal, come um pouquinho, como o estômago dele já está lento também para fazer essa digestão, então o que come demora para sair do estômago, demora para fazer essa digestão. Então o que fica no estômago já dá a sensação de satisfação, que já comeu, já está cheio. Entendeu? Então isso daí também provoca, acaba saindo numa desnutrição ao longo do tempo. Então tem que ficar atento nisso, porque quando você perceber, pode ser tarde demais. Quando você convive com a pessoa diariamente, é mais difícil de perceber também. Às vezes vem outra pessoa de fora, não tem nem conhecimento em nada e percebe, nossa, ele está muito magro. Porque quando você convive, você não percebe tanto assim. É diferente, tá? O que acontece? O intestino também, o pouco que ele come, não absorve os nutrientes, não absorve os sais minerais, não absorve a vitamina. Então, o que pode acontecer também? Não vai ter fezes, infecção de urina. Se tem fezes, por causa que é pouca ingestão, vai demorar para ir no banheiro. Quando for, pode dar um fecaloma, porque vai dar um ressecamento, tá? Vai ter idoso que é diferente. É difícil de dar água para o idoso também. Se ele não quiser beber, você não vai conseguir dar água para ele. É muito difícil.
tem que conversar direitinho, ir trabalhando com ele, conhecendo o idoso, para você ir administrando água para esse paciente. Mas o que acontece? Vai ter idoso que na hora de se alimentar, ele vai ter sede e ele vai beber água. E ao mesmo tempo, ele vai perder, vamos se dizer assim, que ele está satisfeito, bebeu a água, matou a sede e está satisfeito. Ele perde isso, então ele bebe mais água. E nisso daí vai ter idoso que essa sede que ele tem, essa água que ele bebe, no final, ele acaba substituindo a água na hora do alimento, na hora da alimentação. Ou acaba não comendo nada, ou acaba comendo pouco. O que acontece? Acaba levando numa desnutrição. E é muito rápido isso, quando esse idoso tem muita sede. É assim que acontece também, tá? E às vezes pode ser por causa da diabetes também que dá essa sede no idoso. Ou ele perde vamos falar, a sensibilidade que já está satisfeito também, tá? Então ele troca o alimento pela água. Acaba acontecendo isso também. Outra coisa, o que pode causar uma desnutrição no idoso também. Vai ter idoso que pode ter tido um AVC, uma doença neurológica. Ele não consegue mastigar. A dificuldade dele deglutir é muito grande, tá? Outra coisa também, vai ter paciente que não aceita qualquer tipo de alimento. Ele não consegue deglutir. Então tá, vamos ver o que está acontecendo. Vamos dar uma dieta líquida, uma dieta semilíquida, uma dieta pastosa ou uma dieta comum. Então vamos ver o que esse paciente aceita, como esse paciente se alimenta. Vamos ver o que ele vai aceitar. Vamos auxiliar nisso. Então um paciente neurológico, principalmente um paciente com Alzheimer ou um paciente com demência, é difícil deles aceitar alimento. E outra coisa, é mais difícil ainda a absorção também. Então esse paciente, ele vai perdendo nutrientes, ele vai perdendo vitamina. Ele não aceita alimentação. Se aceita, ele engasga. Outra coisa também, o que pode acontecer? Um paciente que você percebe, ele coloca a comida na boca, aí você vê, ele mastiga, vai para um lado, para o outro, demora muito para engolir, quando engole ainda fica bastante resíduo de comida na boca. Aí você vai perceber, você vai limpar a boca dele, é um resíduo comida seca. O que significa? Diminuição da saliva. Então já dificulta ele deglutir também, tá? Essa comida que ele joga para um lado, para o outro, começa a engasgar também. Outra coisa, quando não está se alimentando, essa pessoa de vez em quando começa a babar. Aí você vê, babou, mas quando está com alimento, não produziu saliva. O que pode ser isso? O que vocês podem deduzir? Vocês podem deduzir que pode ser uma disfagia. A disfagia acontece tudo isso. E qual profissional que vocês vão procurar? Uma fono, tá? Então sempre está atento nesses aspectos, tá? É muito importante. O que acontece também? Um paciente acamado é mais difícil ainda. E é mais fácil dele acabar numa desnutrição, tá? É muito mais fácil. É que o duro que a desnutrição acaba acometendo muitas coisas. Até pode acometer problemas cardíacos. Você não consegue controlar a glicemia dele. Você não consegue controlar a pressão dele. E vai caindo, vai ficando baixo, tudo baixo. Então se você for ver, parece que o organismo está parando. Por falta da alimentação.
Às vezes você pode dar uma sopa para ele. Ah, ela se alimentou de sopa. Se alimentou de sopa. Mas só que como que foi feita essa sopa? Quais são os nutrientes que tem nessa sopa? Ah, ele come sopa todo dia, come direitinho e está desnutrido. Foi no médico, o médico falou que é desnutrição, quis colocar uma sonda. Às vezes, o idoso já não absorve a vitamina, já não absorve os nutrientes. Ele toma essa sopa, não é só porque tem um pedacinho de carne que vai satisfazer esse organismo que já absorve pouco. O que acontece? Você tem que passar ele, tem que avisar. Se você percebe, sempre está atento para perceber se ele está emagrecendo, se ele está perdendo mais massa, tá? Então você tem que ficar atento a isso. O que pode acontecer? O que vocês podem ajudar ao mesmo tempo nisso? Se vocês levar ele numa nutricionista, ela pode passar uma sopa para dar para ele, sem problema nenhum. Mas só que vai ser uma sopa hipercalórica, uma sopa calórica, uma alimentação com mais fibra. Porque é diferente. Aí você vai vendo que ele vai mudando dia por dia, ele vai engordando. É mais difícil de engordar lento? Vai ser lento, mas só que ele vai repor todos os sais minerais que ele precisa, ele vai repor todas as vitaminas que ele precisa. Isso é importante de passar numa nutricionista, tá? E o interessante é que você vai percebendo isso. Então, na hora de você dar o banho nessa pessoa, você percebe se ele está perdendo alguma massa. Você já percebe, o primeiro lugar que você percebe é o quadril. Porque às vezes eles retêm um pouquinho de líquido e no rosto não aparenta. Mas no quadril aparenta. Na coxa aparenta bastante, tá? Então vocês vão percebendo que que ele está perdendo muita massa. E tem um período que se torna rápido. E dependendo da convivência que você tem assim, é difícil de perceber, tá? Então vamos ficar atento nisso. Então tem pacientes que uns são mais difíceis do que o outro. E aquele lá que você vai oferecer o alimento e ele não aceita. Por quê? Ele não tem paladar. Ele mesmo fala, não tem gosto, não tem paladar. Aí vai ter idoso que faz a própria comida, tudo. Teve um AVC, a pressão subiu, aí veio um cuidador para cuidar e foi percebendo as coisas, que ele não queria se alimentar. O que aconteceu a maioria das vezes? Esse idoso, por falta do paladar, ele enchia a comida de sal para sentir o gosto da comida. E nisso, a pressão dele vai subir, ele vai reter líquido, pode dar um AVC. É o que acontece na maioria das vezes. Então, se você vai trabalhar com um idoso que não tem um paladar, tenta fazer uma comida com um cheiro mais forte, tenta temperar com ervas para dar um sabor mais forte, para ele sentir esse sabor. Porque ele perde o sabor, ele não sente o sabor. Ele já não tem gosto, já não sente gosto, já não tem saliva para ajudar. E você põe aquela comida seca, sossa, sem sal, ele não vai querer comer mesmo. Mas só que para a comida ter gosto, para o alimento ter gosto, não precisa de muito sal. Veja as ervas certas para ele, avisa para a família tudo, para poder auxiliar, para ajudar na alimentação dele. Porque o idoso para perder peso é muito rápido. Para perder massa é muito rápido. Para aparecer outros problemas por causa disso é muito rápido. Os primeiros problemas porque não tá perdendo peso, não tá absorvendo vitamina nenhuma. Você vai ver que esse idoso começa a ficar branco, começa a ficar mais pálido. Aí você já vê, vai fazer um exame e já tá com falta de vitamina B, falta de ferro. Aí esse idoso já vai ficando anêmico. Pode dar uma anemia nesse idoso.
Da anemia pode vir outros problemas mais graves. Tudo por causa da alimentação. Aí vai ter idoso também, o que acontece? Por causa que eles não sentem o sabor, tem idoso que come muito doce. Aí a glicemia vai lá em cima. E o interessante também, quem tem a diabetes parece que sente mais necessidade de comer doce. E esses idosos ainda que conseguem ir no local comprar alguma coisa, ou na casa dele mesmo, eles escondem os doces em casa. É onde acomete mais problema de hiperglicemia. Aí você vê, tem idoso que perde a visão por causa da hiperglicemia. Então o idoso acaba tendo uma má alimentação. A diabetes, tem idosos que causa até cegueira. Outros, por causa de uma ferida, causa amputação. Amputação de membro. Então tudo por causa da alimentação, de uma má alimentação. Já vai ter idoso que tem outros tipos de problema também, que acaba dando numa desnutrição, que poucos cuidadores percebem também, poucos familiares percebem. Uma que eles não gostam de falar, e por causa que passou alguma dor, eles não falam mesmo, tá? Perca dos dentes, prótese que machuca, ferimento na boca. Isso é o que mais acontece. Ou próteses que eles quebram e eles tentam colar e começa a dar um ferimento na boca também. Porque a maioria dos idosos, eles tentam arrumar a sua prótese, tá? Outra coisa, um ferimento na boca, cada dia ele vai comendo menos. Aí começa aquele emagrecimento. Aí já desregula. A hipertensão fica desregulada, a glicemia fica desregulada, tudo por falta da alimentação, porque eles vão parando de comer. Já começa a dar retenção de líquido, começa uma infecção de urina. Então tudo isso acarreta um monte de coisa por causa de uma má alimentação. Ou de não se alimentar mesmo, porque tem idoso que para de se alimentar, com a boca machucada. A prótese na boca, por mais que ela esteja tudo certinha, o idoso ele perde massa, ele emagrece. Ao mesmo tempo, a prótese dele, porque ele perde um pouco da gengiva também, então a prótese fica solta, onde começa a machucar. Por mais que passe alguma coisa para colar, um corega, alguma coisa, o que acontece? Entra alimento embaixo da prótese e acaba ferindo também, pela prótese estar larga, tá? Então isso daí ele vai deixando de comer. Um dos maiores problemas com o idoso é a prótese. Ou eles já tiram a prótese e não se alimenta direito, começa a engasgar bastante. Aí vai no médico, que a família vai, pergunta, fala que ele está engasgando até com água. Aí vai dar alguma coisa para melhorar esse engasgo. Que coisa que eles dão para melhorar esse engasgo? Alguma coisa para deixar a água mais grossa. Aí que eles não bebem mesmo. Por quê? Tem o alimento também. Come um alimento líquido, pastoso. Tem alimento líquido e pastoso que o idoso não aceita. Então ele vai emagrecendo cada vez mais. O duro é que não para de emagrecer e é muito rápido o processo. Ele acaba ficando acamado. Aí acaba vindo feridas. Então agora, você como cuidador, você precisa observar isso. Nem que seja um machucadinho na boca no começo. Outra coisa, problemas neurológicos. Outra coisa também que acaba atingindo a alimentação do idoso, mudança de ambiente. Tudo isso provoca uma má alimentação no idoso. O que acontece?
muda o ambiente dele. Aconteceu alguma coisa com ele, ele teve um AVC, foi morar com um filho, ou o filho veio morar com ele, ou contratou alguém para ficar com ele. Já mudou a rotina dele. Ele deixa de comer, deixa de beber água, e ele vai perdendo peso. Ou ele começa a se alimentar menos, cada dia menos. E isso que um cuidador precisa ficar atento. Na diminuição gradativa da alimentação dele. E vai cada vez menos. E se você ir junto e ir aceitando, ele vai perder muito peso. Ele vai perder massa. Aí você pode chegar até numa desnutrição também. O problema neurológico, o Alzheimer, a demência, é muito difícil de lidar também. A pessoa perde muito peso mesmo. Vai ter aquela pessoa lá que vai querer comer sem parar. Por quê? O cérebro não manda a resposta que já está satisfeito da satisfação do alimento que encheu a barriga tudo. Não. E ele está com fome. Ele come, não para de comer, a família tem que controlar. E ele vai dar trabalho falando que a família não quer alimentar ou o cuidador não quer dar comida. Acontece isso bastante. Já vai ter aquela pessoa que vai beber água, não para de beber água. Se deixar um galão de água, bebe até vomitar. E deixa de se alimentar. Eu já vi pessoas com Alzheimer que acontece isso. Tem sede, tem que cortar a água dele, tem que ficar atrás dele para ele não ficar bebendo água. Aí, em vez de se alimentar, ele bebe água e deixa de se alimentar e vai perdendo peso. Começa a entrar numa anorexia. Então, precisa prestar muita atenção. O Alzheimer e a demência, tá? Outra coisa, já vai ter aquela pessoa que vai comer um pouquinho e vai estar satisfeito. Não vai ser o suficiente nem para fazer uma digestão, nem para absorver algum nutriente, alguma vitamina. E aí todo mundo pensa, vou comprar um complexo B porque minha vizinha toma, vou comprar ferro porque fulano toma. Não adianta. Se não controlar a alimentação dele, não adianta dar complexo vitamínico. Ele precisa se alimentar para tomar o complexo vitamínico, tá? A não ser se for num médico, uma nutricionista, ele passar uma nutrição líquida, uma nutrição interal. Ou se ele for no médico, colocar uma sonda que ele já vai passar uma nutrição interal ou parenteral. O que acontece? Essa nutrição já vai repor uma nutrição hipercalórica, calórica. Então, um cuidador tem que prestar atenção nesse ponto. Porque se o idoso para de comer e não aceita a refeição, vai vir um problema atrás do outro. Aí você se preocupa com o problema e esquece da alimentação. Aí ele vai ter um ressecamento. Outra coisa, ele não vai querer comer porque ele ficou ressecado, deu trabalho, aí ele para de comer para não precisar ir no banheiro. Tem isso também. O idoso põe isso na cabeça. Porque idoso, quando a gente trabalha com o idoso quando põe uma coisa na cabeça, é difícil de tirar. É difícil de você, não vamos nem falar teimar com ele, porque ele vai ficar muito nervoso. Você vai ter que ir jogando com ele, conversando com ele para ele poder entender ainda. E mesmo assim você vai estar errado. Então você vai agindo do jeito dele para chegar onde você quer. Tá? Porque com o idoso é difícil de lidar. Não é fácil. Vai ter idoso que vai ser mais fácil de você conversar, lidar, dar alguma coisa para ele comer, ele não aceita, um pouquinho de conversa, você convence ele, ele acaba comendo tudo. Vai ter aquele idoso que não vai ter condições de fazer isso. É não, e se você insistir ele vai ficar muito nervoso, aí a pressão dele sobe. Então, o jogo de cintura já é outro, tá? Vai ter casos mais difíceis, mas o jogo de cintura já é diferente. A mesma coisa para o idoso beber água, porque o idoso também precisa se hidratar. Outra coisa difícil também. Quando ele não aceita, não tem jeito. Mas já vai ter aquele idoso que já tem a rotina dele certinha. Já tem
ele se alimenta. Ele já está acostumado a comer aquilo ali. Ele ficou doente, já falta de vitamina, já falta de cálcio. Então o que aconteceu aí? A alimentação que ele já vinha fazendo não estava certa. Então, para ele cair numa desnutrição é muito rápido. Para ele ficar acamado é mais rápido ainda. Então aí você começa a perceber o que ele comia, que era uma rotina, porque o idoso faz rotina. Já não estava servindo para ele, ele já não estava absorvendo os nutrientes e vitamina do alimento. Aí ele ficou doente, já entrou uma nutricionista, já mudou totalmente a dieta dele. E ele não vai aceitar. Ele estava acostumado a comer aquilo. O que você vai fazer para isso? Tem como você dar um jeito nisso? Agora você como cuidador, você faria o quê? Se lembra que eu já falei para vocês? Lembra na rotina do idoso. Aí vocês vão formar o que vocês vão fazer. Não é difícil. É difícil do idoso aceitar. Mas dá para fazer alguma coisa. Então é interessante que vocês percebam isso no idoso. São vários fatores para ele não comer. Uma briga com um familiar, ele põe na cabeça, ele não vai se alimentar. Fica uma semana sem se alimentar direito. Aí o organismo dele já acostuma assim, e é difícil de você voltar à rotina de se alimentar. Ele fica bravo com alguma coisa, ele para de se alimentar também. Bravo com a aposentadoria, que não conseguiu receber no dia, ele pode entrar até em depressão. E um idoso que entra numa depressão, é muito difícil de você fazer ele voltar. É muito difícil você fazer ele se alimentar. No normal já é difícil, imagina um idoso com depressão. Ele não come nada. Aí o jogo de cintura é maior. Por mais que você leve ele no neuro, no clínico, vai tomar medicamento? Vai tomar medicamento. Mas para você lidar com ele é mais difícil. Ele apaga. Se você deixar, ele vai ficar sentado, não vai querer nada, não vai aceitar nada. Então você como cuidador, você precisa ter um jogo de cintura. Você precisa saber com quem você está lidando, com o paciente que você está lidando. Você precisa saber se ele está emagrecendo, se é por causa de alimentação, por causa de um ferimento na boca, porque ele não está sentindo sabor. O que você pode fazer? O que você percebeu? Quando levou no médico, o que o médico falou? Você levou ele na fono. O que a fono pediu para você fazer? O que ela explicou que dá para melhorar? Então você como cuidador, você vai absorvendo tudo isso. O que o médico falou, o que a fono falou, o que ele estava fazendo que você percebeu que podia ser uma disfagia. Então você vai adquirindo conhecimento. Isso é conhecimento. Aí você vê, quantos cuidadores conhece isso, sabe disso? Hoje você que está assistindo, você vai saber. Isso daí você vai ver no dia a dia. É o que vocês mais vão ver. A mesma coisa, as doenças que vocês mais vão ver em idoso. Hipertensão, um AVC, uma diabetes. Chega a ser comum. Mas vocês sabiam da disfagia? Você sabia que uma prótese pode fazer o idoso parar de comer? Então tem várias coisas que um cuidador tem que prestar atenção. Tem que ter um pouquinho de conhecimento. Então, você tendo esse tipo de conhecimento, você não vai deixar o idoso perder peso. Você vai perceber o que é. Se pode ser uma disfagia, se pode ser algum problema neurológico, se pode ser alguma preocupação, se pode ser um machucado na boca, uma perda de paladar, perda de saliva, uma má digestão. Então dá para vocês perceber isso.
Então, pessoal, você como cuidador, sabendo perceber isso, sabendo onde está o problema ou como pode começar o problema, você avisando o familiar, você avisando que uma prótese machucou, que pode ser uma disfagia. Isso é conhecimento, eles vão ver que você tem conhecimento, você sabe o que está falando. É onde você vai ganhar mais. E é isso que eu venho trazer para vocês hoje.